Boa tarde a todos e a todas. Neste momento, daremos início a mais um evento, um evento dos eventos que tem abrilhantado as comemorações pelos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos ao vivo na TV Câmara de João Pessoa, pelos canais TV Aberta, canal 39.1 e NET, canal 23. Convidamos para compor a mesa o primeiro vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, Lucas de Brito, para compor a mesa. Convidamos o excelentíssimo senhor João Trindade Filho, professor, consultor legislativo do Senado Federal. A excelentíssima senhora vereadora de João Pessoa, Raíssa Lacerda, primeira secretária. Convidamos também o doutor Felipe Silvino, representando o governador do Estado, Ricardo Coutinho. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Eduardo Carneiro, terceiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa. Convidamos o excelentíssimo senhor Félix Araújo Sobrinho, consultor legislativo, representando a Assembleia Legislativa do Estado. E convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor professor João Trindade, do curso de Direito do UNIP. Nesse momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional com o coral da Câmara Municipal de João Pessoa, Antônio Leite Figueiredo, sob a regência da maestrina Socorro Estrela e do solista Paulo Brasil. Ouvi
Registramos as seguintes autoridades: ao excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, Carlão, excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, Bruno Farias, excelentíssimo senhor vereador João Corujinha, excelentíssimo senhor vereador Tibério Limeira. Também constatar, registrar a presença do vereador Tanilson Soares, excelentíssima senhora vereadora da capital de João Pessoa, Sandra Marrocos, excelentíssimo senhor vereador também da capital, Marcos Henriques, excelentíssimo senhor vereador Bispo José Luiz, excelentíssimo senhor vereador professor Gabriel, excelentíssimo senhor vereador Tiago Lucena. Também registrar as presenças dos estudantes de Direito do UNIP e também do primeiro F do curso de Direito do UNIP, da disciplina Introdução ao Direito, professor Trindade, também presente. Apenas uma justificativa. Diz o seguinte: prezados, a par dos nossos cumprimentos, segue a justificativa de ausência para participar da palestra Cidadania, Democracia e Estado de Direito, que integra a programação do aniversário dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa, haja vista ter compromissos inadiáveis anteriormente assumidos. Desde já, desejando êxito no objetivo pretendido da solenidade. Respeitosamente, a deputada estadual Camila Toscano. Gostaríamos de apresentar o currículo do palestrante. O professor João Trindade Filho é consultor legislativo efetivo do Senado Federal, tendo ficado em primeiro lugar no concurso realizado em 2012 para a área de Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral. É mestre e especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. É professor em cursos de graduação em Brasília e pós-graduação, não só na capital federal, mas em outras capitais do país. É autor dos livros Direito Constitucional, Objetivo e Processo Legislativo Constitucional, entre outras obras jurídicas. Damos agora a palavra ao palestrante da tarde, o professor João Trindade Filho, com a palestra Cidadania, Democracia e Estado de Direito. Professor. Mas antes do convidado proferir alguma palavra, vamos com o presidente da casa nesse momento, professor vereador Lucas de Brito. Apenas dar as boas-vindas a todos os estudantes de Direito do UNIP, que foram convidados pelo professor João Trindade, cumprimentar meus colegas parlamentares, os membros da mesa, representantes dos poderes executivo e legislativo, e fazer o registro de que eu tive a honra de ser contemporâneo de faculdade desse brilhante jurista que é João Trindade. E eu me lembro, João, que quando do nosso ingresso na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, todos nós tínhamos a curiosidade de conhecer aquele que havia obtido o primeiro lugar no concurso vestibular concorrido da Universidade Federal da Paraíba para o curso de Direito. E durante a graduação inteira, aquele êxito intelectual do seu ingresso, ele foi se confirmando com aprovações de concursos públicos até a do Senado Federal, consultor legislativo, que eu quero crer, e nós que somos da área do direito sabemos, é um dos concursos públicos mais difíceis e também mais bem remunerados do país. Então, paralelamente a isso, dizer da fama que o professor João Trindade Filho angariou numa terra estranha, Brasília. Ele desbravou os caminhos da capital da República e hoje é admirado por uma legião de alunos, alunos e ex-alunos que aprendem direito constitucional com muita propriedade por quem tem muito o que ensinar. Então, assim, para a Câmara Municipal de João Pessoa e para a nossa capital, é uma honra muito grande recebê-lo nesta tarde. Ao final das suas palavras, nós vamos facultar a oportunidade para que todos os presentes possam tirar dúvidas, fazer perguntas, porque eu sei do perfil de aula que este evento, dando continuidade à extensa agenda
comemorativa dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa, hoje à tarde recebendo Vossa Excelência e aquele que lhe ensinou muito durante todo esse caminho, seu querido pai, professor também de português, João Trindade, em favor de quem eu peço uma salva de palmas. Professor Trindade. Bom, inicialmente, boa tarde. Queria começar essa salva de palmas ao meu pai, não estava no script, então deixa a gente meio baqueado de emoção, então quebra um pouco o nosso raciocínio, mas eu queria começar agradecendo as palavras do meu amigo Lucas de Brito Pereira, de quem eu fui contemporâneo também no ensino médio. Um pouquinho no ensino médio, depois na faculdade, sempre também aprendi muito com você, de várias questões sobre sabedoria, sobre vida e sobre direito também, vários debates que a gente teve, e venho aprendendo até hoje, você que desbravou esse caminho do direito também, do direito aplicado à política, e vem fazendo um excelente trabalho já no seu segundo mandato aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, e em nome de quem eu agradeço também o convite para estar aqui hoje, convite que me foi feito lá em Brasília. Também agradeço ao presidente da casa, o vereador Marcos Vinícius, e em nome do vereador e amigo, ou melhor, pela ordem, amigo e vereador Lucas de Brito Pereira, quero também cumprimentar a todos os vereadores e autoridades aqui presentes, e gostaria também de, em nome no nome da vereadora Raíssa Lacerda, cumprimentar também todas as vereadoras que integram a Câmara Municipal de João Pessoa. E eu quero dizer que é uma honra. Eu sei que todo palestrante que vai vir aqui vai dizer que é uma honra, porque é mesmo. Mas, para mim, é especialmente uma honra estar de volta aqui. Eu que sou pessoense, eu que agora, dia 20 de outubro, se completaram 12 anos que eu deixei a capital da Paraíba para ir trabalhar na capital federal. Então, para mim, é uma honra muito grande voltar à minha terra e voltar à minha Câmara Municipal. Eu que não sou mais cidadão com domicílio eleitoral em João Pessoa, mas fui, pelo menos até 2006, também um cidadão representado pela Câmara Municipal de João Pessoa. Então, sem dúvida alguma, honra reencontrar, inclusive, amigos e professores, não só meu pai, que foi meu professor, e é meu professor até hoje, mas também a professora Socorro Estrela, que é a maestrina do coral da Câmara Municipal e que foi minha professora também no ensino médio. Então, é um prazer imenso reencontrar, e especialmente com um público também formado por estudantes de direito. Eu quero dizer para vocês, inicialmente, que eu sou um grande entusiasta do direito. Então, eu quero saudar especialmente os alunos do curso de Direito da Unip, que aqui se fazem presentes, e dizer a vocês que perseverem estudando essa matéria, que é uma das matérias mais instrutivas e mais empolgantes que um cidadão pode conhecer, que é o direito constitucional. Pois bem, o tema que me foi designado é a questão relacionada à democracia, cidadania e Estado de Direito. Bom, são conceitos, obviamente, conexos, mas também conceitos que não são sinônimos. Em primeiro lugar, o que é cidadania? Cidadania significa o status de ser cidadão. Tá, mas e o que é ser cidadão? Ser cidadão é integrar a comunidade política. E integrar a comunidade política é muito mais do que ter um título de eleitor. Integrar a comunidade política se resume em uma palavra: participar. Todas as sociedades políticas, desde a antiguidade até hoje, se caracterizam pela sede inesgotável do ser humano de participar, de influenciar, de fazer com que aquilo que ele acha o melhor para a comunidade seja levado em conta ou seja pelo menos ouvido, seja pelo menos debatido.
Então, cidadania, nesse sentido, é não só um direito fundamental de cada cidadão, mas um fundamento da própria República Federativa do Brasil, segundo o que consta no artigo 1º, inciso 2º da nossa Constituição. E o que cidadania tem a ver com o poder legislativo? Absolutamente tudo. Porque na modernidade, na contemporaneidade, não existe cidadania sem poder legislativo. Não existe cidadania apenas no poder legislativo, mas não existe um caminho possível de cidadania, de participação popular democrática, que não passe também pela apropriação da população sobre os trabalhos legislativos. E isso nos leva ao nosso segundo conceito, que é o conceito de democracia. Democracia, naquele velho e tradicional e conhecido conceito do poder do povo, pelo povo e para o povo. Quer dizer, o poder do povo, o poder que vem do povo, o poder que emana do povo, como diz o artigo 1º, parágrafo único da Constituição. O poder pelo povo, quer dizer, através do povo, por meio do povo, banhado no povo. E principalmente o poder para o povo, ou seja, o legislar e o atuar pensando na satisfação dos interesses da população. E mais uma vez, vereador Lucas, a ideia de democracia também não existe sem o poder legislativo. Eu costumo dizer para os meus alunos lá em Brasília, inclusive vários deles servidores também do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, eu costumo dizer o seguinte: para que serve o processo legislativo? Para que serve o processo de formação das leis? E eu costumo ouvir, vereadora Raíssa, que o processo legislativo serve para fazer leis. Tudo bem, é a resposta natural. E eu digo que não. O processo legislativo não serve para fazer leis. O processo legislativo serve para prover democracia. O processo legislativo, ele serve para garantir que as leis sejam feitas de maneira democrática. Por quê? É possível fazer leis sem o poder legislativo? Infelizmente, sim. Nós temos várias situações em que o executivo legisla e, principalmente, nós tivemos já durante épocas ditatoriais no Brasil, situações em que o poder legislativo esteve fechado. O Congresso Nacional esteve fechado de 37 a 45 durante toda a ditadura de Getúlio Vargas e foram produzidas leis. Não se pode dizer que nesse período não houve leis, só que não eram leis de caráter democrático. Então, quer dizer, o processo legislativo, o poder legislativo em geral e o processo legislativo em particular, ele existe, não é apenas para fazer leis, é para fazer as leis de forma democrática, é para garantir que a oposição tenha voz, é para garantir que a situação também seja ouvida, é para garantir que a vontade da maioria seja respeitada, mas também que não seja atropelada a minoria, é para garantir que a população seja ouvida. Então, nesse sentido, a conexão entre o poder legislativo de um lado e o princípio democrático de outro é absolutamente essencial. Democracia não se resume ao poder legislativo, mas não há democracia fora do poder legislativo. E essa é uma situação extremamente crítica, porque nós vivemos uma situação, nós vivemos um momento político em que os ânimos estão muito exacerbados e que, em virtude de variados fatores, muitas pessoas tendem ao caminho fácil da negação da política. E a negação da política é, sem dúvida, o caminho mais fácil para abrir brecha para poderes ditatoriais. É claro que a democracia, a cidadania, não se resumem ao poder legislativo, não se resumem à política, mas também não há democracia possível, não há cidadania possível prescindindo do poder legislativo, dispensando a existência e o funcionamento do poder legislativo. Afinal de contas, o poder legislativo ele surgiu, ainda na Baixa Idade Média, na Inglaterra, ele surgiu com a finalidade precípua, antes mesmo de legislar, mas ele surgiu com a finalidade precípua de fiscalizar o poder executivo. Isso é uma coisa que frequentemente não se é lembrada.
O poder legislativo, o parlamento inglês, ele inclusive não tinha o nome de poder legislativo. Esse nome, poder legislativo, é de Montesquieu, do século XVIII. O que hoje nós chamamos de poder legislativo surgiu ainda em 1215 com o nome de parlamento, quer dizer, o lugar do debate, o lugar do uso da palavra. E a função principal do parlamento era a fiscalização das finanças do rei. É por isso que até hoje é função intrínseca e é função que ninguém pode tolher do poder legislativo fiscalizar as finanças do poder executivo e fiscalizar o funcionamento do poder executivo em sentido mais amplo. Já se percebe, portanto, a íntima conexão entre o conceito de parlamento, poder legislativo, e Estado de Direito. Afinal de contas, o que é o Estado de Direito? É o Estado de poderes limitados. É o Estado em que o poder do Estado pode muito, mas não pode tudo. É o Estado em que o poder do próprio Estado está limitado pelas regras do direito. Quando este plenário desta Câmara Municipal vota uma lei, esta lei vincula a todos os cidadãos pessoenses. Não só aos cidadãos que estão fora dessa casa, mas a todos os vereadores, vincula também ao prefeito, vincula também a todas as autoridades públicas, porque todos nós estamos sujeitos às regras do direito. Todos nós estamos sujeitos à lei, ou para usar a feliz síntese do caput do artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais diante da lei que emana dos representantes do povo. Pois bem, eu queria, depois dessa abordagem inicial sobre os conceitos de democracia, cidadania e Estado de Direito, eu queria abordar de uma forma um pouco mais prática em que consiste essa participação popular. Porque, obviamente, a função desse ciclo de palestras, que comemora os 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa, a função desse ciclo de palestras, obviamente, não é direcionada aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, que muito me honram com a presença, mas que, obviamente, eu estou, sem querer, ensinar Padre Nosso ao vigário. A função desse ciclo de palestras é para a população pessoense, para os que aqui estão presentes e a quem eu agradeço penhoradamente a presença, e a quem nos acompanha também ao vivo pela TV Câmara. E é justamente em virtude disso que eu queria destacar um ponto principal da minha fala aqui hoje, que é como o cidadão pode entrar nesta Câmara Municipal. Como o cidadão pode se apropriar dos trabalhos da Câmara Municipal. Cada um dos senadores, cada uma das senadoras está aqui legitimamente eleito pelo voto direto da população pessoense. E isso lhes dá um banho de representatividade neste lugar, que é aquele caracterizado por algo que falta muito na população brasileira, que é pluralismo, diversidade. Mas a democracia, se ela não pode prescindir dessa representação, ela também, obviamente, não se esgota nessa participação. Eu conversava mais cedo com o presidente da casa, vereador Marcos Vinícius, e a gente conversava de como é necessário dizer à população como fazer para poder, como eu disse, entrar aqui na casa. A gente conversava também com o vereador Eduardo sobre a necessidade de esclarecer a população, não para que a população, me dizia o vereador, não para que a população faça o trabalho do vereador, mas para que a população complemente o trabalho do vereador. Pois bem, então, um cidadão, ele deseja trazer aqui suas ideias. Podem ser ideias boas, podem ser ideias ruins, mas toda ideia merece o debate. Toda ideia merece ser apreciada. Como um cidadão faz para que essas ideias sejam efetivamente discutidas aqui? Eu sei que a Câmara Municipal de João Pessoa tem feito um esforço tremendo até para esclarecer o seu funcionamento para a própria população.
Nós temos aqui a Câmara no seu bairro, programa obviamente louvável e elogiável. Nós tivemos também a virada legislativa, uma ideia que, sem dúvida, será exportada para várias câmaras municipais Brasil afora. Mas, ainda assim, infelizmente, o poder legislativo ainda é um estranho, ainda é um ilustre desconhecido para a maioria da população. Como um cidadão, por exemplo, pode propor um projeto de lei? Nós temos a figura importantíssima da iniciativa popular, que é a figura que permite a um cidadão, ou melhor dizendo, a um grupo de cidadãos, propor ao poder legislativo diretamente que delibere sobre um determinado projeto de lei. Esse poder é um poder que várias democracias maduras não o atribuem ao cidadão. Então, nesse ponto, o Brasil, ao menos do ponto de vista teórico, o Brasil está entre as democracias mais avançadas do mundo por permitir que a população se dirija diretamente à Câmara Municipal para propor ideias legislativas, para propor projetos de lei. É bem verdade que no Brasil as regras para o exercício da iniciativa popular são um tanto quanto difíceis. Nós conversávamos também mais cedo sobre como é difícil apresentar um projeto de lei de iniciativa popular na esfera federal. Na esfera federal, para se ter ideia, é necessária a subscrição por 1% da população brasileira. Só isso já dá 1.800.000 assinaturas. Distribuídos em pelo menos 5 estados, com pelo menos 0,3% do eleitorado de cada estado, com a assinatura com título de eleitor. Quer dizer, há toda uma dificuldade de se conseguir essa apresentação de projetos de lei. Mas aqui na esfera municipal é onde se produzem as leis que mais impactam na vida do cidadão. A gente tem uma tendência a pensar que na esfera federal é que se fazem as grandes leis. Mas a lei que impacta mais imediatamente na vida do cidadão é a lei de natureza municipal. Porque é ela que, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição, trata das matérias do interesse local, do interesse da realidade da vida concreta do cidadão. E a Câmara Municipal de João Pessoa está de parabéns, inclusive, por ter conseguido alterar a lei orgânica municipal, sob que também por projeto de autoria do vereador Lucas de Brito, conseguir facilitar a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. Mas ainda é preciso mais. Ainda é preciso que a população tome conhecimento desse instrumento. E é por isso que se torna mais importante ainda a presença aqui neste plenário hoje de estudantes de direito. São vocês que vão levar essa mensagem à população. São vocês que têm, a partir de agora, essa missão de, dentro da faculdade de Direito, discutir ideias legislativas e recolher assinaturas para que as tragam aqui para a Câmara Municipal. Eu lembro que o curso de Direito ele tem uma tradição de militância política no melhor sentido da palavra. Ele tem uma tradição de atuação política, de uma atuação para melhorar a vida da população. E esta tradição não se pode perder. Então, nesse sentido, é preciso que se reavive o exercício da iniciativa popular, até para que se possa propor aqui projetos de lei. É claro que um projeto de lei de iniciativa popular não dispensa a existência dessa casa. E isso é algo que eu discutia no final do ano passado, quando, no mandado de segurança 34.530, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux concedeu uma decisão em caráter liminar para determinar à Câmara dos Deputados que apreciasse um projeto de lei de iniciativa popular, conhecido como o projeto das 10 medidas do Ministério Público contra a corrupção. E eu dizia, comentando aquela decisão, eu dizia que o projeto de lei de iniciativa popular é algo absolutamente louvável, absolutamente fundamental para a existência do parlamento, mas que o parlamento também não tem nenhuma obrigação de aprovar o projeto de iniciativa popular. O projeto de autoria popular é relevante,
mas ele tem que passar pelo crivo dos restantes representantes do restante da população. É porque, como nós no Brasil temos um déficit muito grande de participação popular, nós tendemos a achar que tudo aquilo que vem por iniciativa popular deva obrigatoriamente ser aprovado. E não existe nenhuma prerrogativa especial de um projeto de iniciativa popular. O projeto de iniciativa popular, como qualquer outro, deve ser debatido, deve ser analisado, deve ser estudado, pode ser aprovado, pode ser emendado, pode ser rejeitado. Nós temos um caso famoso em que, na Áustria, foi apresentado um projeto de iniciativa popular. Na Áustria são necessárias 50 mil assinaturas para a apresentação de um projeto de iniciativa popular ao Parlamento Federal. Foi apresentado um projeto de iniciativa popular, com mais de 50 mil assinaturas. O projeto foi aprovado do jeito que veio e depois se convocou um referendo sobre aquele projeto. E a surpresa, vereador Lucas, é de que o projeto no referendo foi rejeitado por 70% da população. O mesmo projeto de iniciativa popular, aprovado do jeito que veio, foi rejeitado por 70% da população. Mas por que gerou-se a surpresa? E aí, numa entrevista a uma rádio local, um cidadão deu uma resposta que é irrecusável. Ele disse simplesmente: aqueles 50 mil que propuseram o projeto não representam a maioria de nós. Representam, portanto, uma parcela relevante da população, mas não representam a maioria da população. Eu acho que esse exemplo da Áustria ilustra bem como não há uma democracia só no parlamento. Quer dizer, o projeto de lei veio por iniciativa popular, mas também não há democracia sem um parlamento. Então, mesmo com essa regra de que não há nenhum status diferenciado para um projeto de iniciativa popular, mesmo assim é absolutamente necessária essa conexão direta da Câmara Municipal com a população. E eu renovo os meus pedidos para, especialmente, os estudantes de Direito, de que façam bom uso dessa ferramenta, façam bom uso desse instrumento, apresentem realmente projetos de iniciativa popular aqui à Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara também teve uma iniciativa que é louvável e que eu quero aqui registrar, embora até fuja um pouco do tema da minha palestra, que foi a Comissão Especial para a Consolidação da Legislação Municipal e que culminou com a declaração de revogação de várias normas que já não eram mais aplicáveis. E esse exemplo, vereador Eduardo, eu inclusive citei lá na Universidade de Lisboa. Eu tive a honra e a chance de representar o Brasil, semana passada, na Universidade de Lisboa, no grupo de pesquisa, no grupo de estudos para a formulação de regras comuns de técnica legislativa para os países de língua portuguesa. E quando me pediram para narrar exemplos bons da atuação do Poder Legislativo brasileiro na técnica legislativa, eu citei essa questão da consolidação feita pela Câmara Municipal de João Pessoa. Então, é realmente algo que, se eu fiz o destaque fora do Brasil, por que eu não faria esse destaque aqui, mesmo não fazendo parte diretamente do tema da minha intervenção? Mas, eu queria também citar uma outra forma de participação popular direta na formulação da vontade política aqui dentro. E uma situação em que a população pode interferir diretamente, inclusive mediante grupos de pressão, inclusive mediante esta TV Câmara, que transmite todos os trabalhos deste Legislativo Municipal em tempo real, que é a questão das comissões parlamentares de inquérito na esfera municipal. Esta é quase que uma bandeira minha. Eu estive, ano passado, também na Câmara Municipal de Palmas, representando o Senado Federal, e falei disso. Estive na Câmara Municipal de Araguatins, em Tocantins, falei disso também. Estou aqui, estou falando isso hoje, e onde mais eu estiver em câmaras municipais, eu falarei sobre isso.
sobre a necessidade de se reforçar o instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito na esfera municipal. Obrigado, vereador. Porque sempre que a gente fala de CPI, a gente fala sempre pensando na esfera federal. A gente fala de CPI, a gente pensa na CPI no Senado, a gente pensa na CPI na Câmara, pensa nas CPIs mistas de Câmara e Senado. Eu já tive a chance de trabalhar assessorando vários trabalhos investigativos, posso dizer a todos que é um trabalho muito gratificante. Mas a gente ouve pouco falar, infelizmente, a meu ver, a gente ouve pouco falar de comissões parlamentares de inquérito na esfera estadual. E menos ainda a gente ouve falar de comissões parlamentares de inquérito na esfera municipal. E esse, a meu ver, é um aspecto que nós podemos corrigir. Afinal de contas, a comissão parlamentar de inquérito representa a possibilidade de o poder legislativo exercer a sua mais nobre função, que é a função fiscalizatória. É a função de fiscalizar o poder executivo e os demais poderes públicos. Hoje em dia, nós vivemos uma situação que vários estudiosos, especialmente na Europa, denominaram de crise da legislação. Infelizmente, nós temos uma era, que é uma era em que o poder legislativo não tem mais os holofotes que tinha algumas décadas ou séculos atrás. O poder legislativo está, e eu creio que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras vivenciam isso melhor do que eu, o poder legislativo fica, às vezes, se sente um pouco espremido, digamos assim, entre o ativismo do poder judiciário e o constante crescimento do poder executivo. É claro que isso também gera uma reação legislativa. Hoje em dia já se discute o chamado para além do ativismo judicial, que é a atuação do Poder Judiciário para além do seu terreno próprio de atuação, também já se discute o chamado ativismo legislativo. Quer dizer, a reação do Poder Legislativo ao ativismo judicial. E essa não é discussão teórica, a gente viveu isso recentemente com a Emenda Constitucional 96, a emenda da vaquejada. Quer dizer, para quem não acompanhou a discussão, uma lei estadual do Ceará foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma lei que tratava da vaquejada, e o Congresso Nacional reagiu aprovando uma emenda constitucional que abriu margem para a regulamentação da vaquejada. Alguns chamarão isso de diálogos institucionais. Diálogos institucionais é um nome muito bonito para a briga entre os poderes, para a disputa de espaço, que é algo natural em política. Afinal de contas, já diz aquele brocardo de que não há espaços vazios de poder. Alguém vai ocupar aquele espaço. Mas, para além desse conflito de poderes, é inegável que o poder legislativo muitas vezes se sente quase que emparedado. Porque o executivo tem um arsenal de instrumentos para atuar, inclusive legislando. O judiciário, muitas vezes, até por conta da nossa Constituição, que é uma Constituição aberta, e que bom que é assim, é uma Constituição emancipatória, e que bom que é assim, é uma Constituição de direitos sociais, e que bom que ela é assim. Mas o judiciário, muitas vezes, também termina invadindo a função que seria precípua do legislador. E como o poder legislativo, especialmente na Europa, nomino aqui o caso alemão, o caso austríaco e inclusive o caso espanhol, como o poder legislativo tem reagido a essa crise da legislação? Tem reagido centrando forças no aspecto da fiscalização, se tornando cada vez mais indispensável no aspecto fiscalizatório. O aspecto fiscalizatório por meio do orçamento, fiscalizando item por item, não só a aprovação do orçamento, mas principalmente a execução do orçamento. E também, um dos principais instrumentos para a atuação do Poder Legislativo
na atividade fiscalizatória, que é a convocação de autoridades. A convocação, no caso municipal, de secretários e autoridades subordinadas ao prefeito para que prestem explicações. Muitas vezes, quero crer que não é o caso aqui, mas muitas vezes, vereador Lucas de Brito Pereira, o pedido ou o requerimento de comparecimento de uma autoridade é visto quase como uma afronta no Brasil. Quando, na Inglaterra, o próprio primeiro-ministro é obrigado a ir periodicamente ao parlamento prestar contas do que está fazendo. Mesmo se nós dermos o desconto do fato de a Inglaterra adotar o sistema parlamentarista, ainda assim, uma autoridade do executivo vir, por exemplo, prestar contas aos representantes do povo, não é nenhum favor, não deveria ser nada do outro mundo. Então, o exercício desse poder convocatório tem sido cada vez mais utilizado na esfera federal, na esfera estadual e também deve ser-lo na esfera municipal. Mas o meu ponto aqui especificamente, como eu dizia, é a questão relacionada às comissões parlamentares de inquérito. Para que serve uma comissão parlamentar de inquérito? Como o próprio nome já diz, ela serve para inquirir. Ela serve para investigar. O papel de uma comissão parlamentar de inquérito não é julgar, não é condenar, não é emitir juízo de valor. O papel de uma comissão parlamentar de inquérito é colher elementos de prova. É investigar para ver em que pé se encontra determinada situação. Para depois, se for o caso, propor os projetos de lei devidos para o aperfeiçoamento da legislação. Isso é algo muito interessante, quer dizer, as comissões parlamentares de inquérito, a gente pensa sempre logo em algo de ar meio policialesco. Mas as comissões parlamentares de inquérito servem inclusive para esses debates. Servem inclusive para investigar, não no sentido de buscar punir alguém, mas investigar para saber em que pé se encontra determinada situação. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro. No âmbito do Senado Federal, a comissão parlamentar de inquérito que investigou a situação da violência contra a mulher, concluiu pela apresentação de um projeto de lei hoje convertido em lei, que previu a criminalização específica do crime de feminicídio. Isso por quê? Porque a comissão parlamentar de inquérito se deparou com uma situação absolutamente esdrúxula, em que simplesmente não se sabia quantos homicídios eram cometidos contra vítimas homens e contra vítimas mulheres. Simplesmente não havia dados acerca da matéria e a comissão entendeu, aqui sem entrar no mérito, a comissão entendeu que isso se devia à falta de uma legislação específica. Quer dizer, o papel de uma comissão parlamentar de inquérito pode ser a apresentação de um projeto de lei. Muitas vezes se esquece do papel da comissão parlamentar de inquérito na esfera municipal, pelo fato de que o município não tem poder judiciário próprio. Mas é preciso lembrar do potencial criador de uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito, instaurada para investigar um fato determinado e por um prazo certo, como manda o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, pode, ao final dos seus trabalhos, concluir pela apresentação de um relatório esse que será utilizado para a melhoria de políticas públicas, para a melhoria da legislação e para, se for o caso, a responsabilização civil e criminal dos infratores, aí já nas mãos do Ministério Público e, posteriormente, do Poder Judiciário. Mas quer dizer, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento poderoso nas mãos desta Câmara Municipal e que, obviamente, pode ser um espaço para a participação popular aqui dentro. E para finalizar, e não cansá-los muito. Obrigado, vereador. Para encaminhar o final do meu raciocínio, eu também quero citar uma outra situação, que são as consultas públicas e as audiências públicas.
As audiências públicas e as consultas públicas, que, sem dúvida, também têm sido muito bem utilizadas por esta Câmara Municipal, são um instrumento fundamental para que se possa ouvir a população. Só que existe algo que particularmente me incomoda na esfera federal, ao menos, que são as audiências públicas ou esvaziadas, em que se convoca representante da sociedade civil para falar para ninguém, ou então, ou por outro lado, uma audiência pública de um lado só. Houve uma situação interessante no Senado Federal, quando se começou a discutir a reforma da Previdência, que ainda está na Câmara, mas o Senado Federal, obviamente, já começa a fazer as discussões. Uma determinada comissão, que era formada por pessoas opositoras ao atual governo, fez uma audiência pública em que só foram convocadas pessoas contra a reforma da Previdência, e esses debatedores chegaram à conclusão de que a reforma da Previdência é ruim. Não foi exatamente uma conclusão bombástica. E aí, outra comissão, dominada por membros do governo, fez outra audiência pública, só com pessoas a favor da reforma da Previdência, e que chegaram à conclusão de que a reforma da Previdência é ótima. Também não foi uma conclusão bombástica. Quer dizer, isso é um desperdício de recurso público, com o perdão da expressão. Muito melhor teria sido fazer uma audiência pública só, com metade dos membros de uma mesa e metade dos membros da outra, e que, com o perdão da palavra, que eles se digladiassem lá. Mas que nós conhecêssemos os argumentos favoráveis e contrários, até para que os parlamentares pudessem tirar suas próprias conclusões. Mas, quer dizer, com essa pequena ressalva de que muitas vezes as audiências públicas são esvaziadas ou são utilizadas de uma forma unilateral, com essas duas pequenas notas de rodapé de ressalva, é inegável que a audiência pública é a possibilidade de a população vir aqui e usar a palavra. Essa oportunidade que eu agora tenho de usar da palavra aqui na Câmara Municipal de João Pessoa é uma oportunidade que poucos cidadãos têm a honra de ter. Então, quando se tem uma convocação de uma audiência pública, quando se traz representante da sociedade para aqui falar, isso é encarado pelo representante da sociedade civil como uma honra, e deve ser mesmo, mas isso é também a Câmara Municipal de João Pessoa abrindo as portas para a participação popular. Então, basicamente, esses três instrumentos, a iniciativa popular, as comissões parlamentares de inquérito e também as audiências públicas e as consultas públicas são instrumentos poderosos para a participação da população, para o exercício da cidadania, para o fortalecimento da democracia e para a garantia do Estado de Direito. Mas eu queria, e agora sim é para finalizar, até porque agora com a presença do vereador Marcos Vinícius, a quem eu agradeço mais uma vez o convite para aqui estar, eu já tenho condições de finalizar meu raciocínio também. Eu só queria lembrar para os estudantes de direito aqui presentes, para a população aqui presente e para a população que nos acompanha pela TV Câmara e que vai ver depois no canal da Câmara Municipal no YouTube e em várias mídias sociais. Eu queria garantir a vocês que não deixem, ou pedir a vocês, que não deixem de acompanhar os trabalhos desta casa diariamente. Porque não é só por meio da iniciativa popular, não é só por meio da audiência pública, não é só nas comissões parlamentares de inquérito. Está em tramitação agora no Senado Federal, conversava com o vereador Lucas de Brito também sobre essa questão. Está em tramitação no Senado Federal um projeto de lei já aprovado pela Câmara, conhecido como PLC 28 de 2017, que trata da, vou colocar aspas, regulamentação dos serviços de transporte. Esse projeto iria quase passar despercebido.
esse projeto que impacta a vida de todos nós que usamos táxi, ou que usamos Uber, que usamos qualquer aplicativo de transporte, ou que usamos carro, ou que usamos ônibus, interfere na vida de todos nós. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e quase ninguém ficou sabendo. Esse projeto quase foi aprovado no Senado Federal sem que a população tivesse percebido. Esse projeto vai ser votado terça-feira no plenário do Senado Federal. Pode ser a última votação e já ir para a sanção presidencial. E a gente não está acompanhando, não está vendo a população discutir essa matéria, debater essa matéria. E aí, eu, na qualidade de cidadão, eu vou fazer uma autocrítica. Se a gente não discute um projeto de lei, se a gente não debate um projeto de lei que está hoje em votação no Senado, mil desculpas, não é culpa do Senado Federal. Porque o Senado tem conta no Twitter, o Senado tem conta no Facebook, o Senado tem conta até no Instagram, o Senado daqui a pouco tem até conta no Tinder. O Senado tem uma TV Senado 24 horas no ar. O Senado tem e-mail, tem uma ouvidoria, uma central de ouvidoria 24 horas. Quer dizer, tudo que o Senado Federal pode fazer para que a população conheça um projeto de lei, o Senado faz. O que está faltando? Está faltando que nós, cidadãos, tomemos para nós a tarefa de interferir, de intervir. Afinal de contas, é muito fácil, presidente Marcos Vinícius, a gente criticar a atividade política, mas é muito difícil que nós, cidadãos, façamos com que o nosso representante atue da forma que nós queremos. É muito fácil criticar, mas nós temos que fazer o meia-culpa, nós muitas vezes nos deixamos levar e não fazemos levar nossas ideias. Então é indispensável que nós conheçamos o processo legislativo e principalmente que nós acompanhemos o processo legislativo. É nesse sentido que eu quero finalizar parabenizando a Câmara Municipal de João Pessoa por essa honra, por essa oportunidade e agradecendo por essa honra que me deu, mas parabenizando por esse trabalho, por esse projeto de, em comemoração aos 70 anos da Câmara Municipal, trazer pessoas para debater esses temas e para dar a voz, por exemplo, a mim, para que eu possa aprender o tanto que eu tenho aprendido enquanto estou aqui na Câmara Municipal e para que nós possamos trocar nossas experiências, trocar nossas vivências e para que nós possamos conhecer melhor o dia a dia da Câmara Municipal. Afinal de contas, não é todo mundo que entende do processo legislativo, mas é todo mundo que pode entender acerca do processo legislativo. E aí, para falar do processo legislativo com as minhas últimas palavras nessa palestra que eu tive a honra de ser convidado para proferir, eu quero lembrar da pessoa que me fez pela primeira vez ouvir a palavra, a expressão processo legislativo. Vereador Lucas, meu amigo Lucas, a primeira vez que eu ouvi falar em processo legislativo, acho que eu tinha uns 9 anos, era uma pessoa da minha casa datilografando numa máquina de escrever elétrica, que era um avanço para a época, porque ela apagava o que se escrevia, era capaz de apagar. Para quem nasceu na época da internet, isso é a pré-história. Mas foi uma pessoa da minha casa escrevendo uma monografia sobre o processo legislativo para entregar para um curso de pós-graduação que estava concluindo naquele ano. E essa pessoa aqui está presente no dia de hoje, é alguém que me ensinou, me ensina e espero que continue me ensinando durante muito tempo, que é o meu pai, o professor João Trindade, a quem eu peço uma salva de palmas. Então, para finalizar, eu quero agradecer demais a presença de todos, quero agradecer demais a atenção com que ouviram minhas humildes palavras, quero agradecer o convite, especialmente na pessoa do presidente Marcos Vinícius,
e do vereador e meu amigo Lucas de Brito. E quero dizer que, se me for dada a honra, se me for dada a honra 100 vezes mais estarei aqui presente para poder aprender com a vivência da Câmara Municipal e trazer um pouco da vivência do Senado Federal. Muito obrigado. Estamos ao vivo pela TV Câmara de João Pessoa, TV aberta, canal 39.1, canal da NET, canal 23 e também pelo site da Câmara, cmjp.pb.gov.br, e as mídias sociais a população está acompanhando. Registrar as presenças do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Marcos Vinícius, o excelentíssimo senhor vereador João dos Santos, segundo vice-presidente da mesa diretora, e também o excelentíssimo senhor vereador Bosquinho. Faremos agora a abertura do ciclo de debates Câmara Aberta, Diálogos da Democracia. Facultada a palavra ao parlamentar ou aos vereadores. Vamos para o vereador Bruno Farias. Som no microfone. Ok. Som. Inicialmente, meus cumprimentos ao palestrante João Trindade Filho, que abrilhantou essa tarde aqui na nossa Casa Legislativa, nesse ciclo de palestras que celebra os 70 anos de nossa Casa Legislativa. Parabenizar o vereador Marcos Vinícius por essa iniciativa, por ter tido a feliz ideia de, ao lado do vereador Lucas, convidar essas atividades que estão sendo desempenhadas aqui na Câmara. Meus cumprimentos aos estudantes do curso de Direito, dizer que há algum tempo era eu que estava aí também estudando, pouco mais de 10 anos, quando eu ainda tinha cabelo e era conhecido como Bruno Mago. De toda forma, dizer que o meu amor pela Faculdade de Direito continua muito latente e tenho certeza que o amor e a paixão que foram aqui revelados pelo palestrante João Filho, certamente a bússola que deve guiar as carreiras jurídicas de cada um de vocês. E dizer, nessa discussão, a respeito de cidadania, de democracia, de Estado de Direito, vários pontos foram abordados que dariam até pano para manga, se nós fôssemos fazer aqui um debate político. Mas é evidente que esse preside essa palestra. Então, eu queria me reportar a dois pontos que eu julgo importante nessa interseção entre cidadania, democracia e Estado de Direito, que não foram abordados, mas que certamente, professor João Trindade, Vossa Senhoria poderá também discorrer um pouco, que é a respeito de referendo e plebiscito, que são instrumentos da democracia direta, que fazem parte desse exercício da participação da cidadania no dia a dia de uma sociedade, de um Estado de Direito, e dizer que, a meu ver, são instrumentos subutilizados em nosso país. Nós tivemos, pelo que me lembre, do plebiscito em 92, ou 93, e também o referendo referente ao desarmamento, que não redundou de maneira prática numa iniciativa por parte do poder público, porque a proposta vencedora acabou sendo aquela que não foi acolhida pelo Estado brasileiro. Então, gostaria de ver sua opinião a respeito desses dois instrumentos que eu julgo importantes, mas que são, a meu ver, subutilizados na sociedade brasileira, deixando aqui as minhas congratulações pela brilhante palestra. Maravilha, muito obrigado, vereador Bruno Farias, inclusive pela atenção com que acompanhou a palestra, e muito obrigado pelas palavras e por essa temática. Realmente, até em virtude do tempo, eu terminei deixando de tratar do referendo e do plebiscito, mas que são, eu concordo que são dois instrumentos pouco utilizados no Brasil, inclusive
Em vários países, como, por exemplo, na Suíça, a iniciativa popular de leis vem necessariamente vinculada à realização de um referendo. É aquilo que eu chamo de modelo da iniciativa popular semi-vinculante, em que o legislativo não é obrigado a aprovar o projeto de iniciativa popular do jeito que veio, mas se ele o modificar ou o rejeitar, tem que convocar um referendo. Então, poderia ser uma prática adotada no Brasil, e especialmente em nível municipal. Porque, realmente, eu entendo por que hoje não se utiliza tanto a figura do referendo e do plebiscito na esfera federal, pela questão do custo. Embora nós possamos também montar um calendário que coincida com o calendário da eleição geral de 2018, convocar um plebiscito sobre um determinado tema, e que a pessoa, ao mesmo tempo que vai lá votar para governador ou para deputado, também vote sim ou não em relação a determinada temática. Mas, realmente, há uma questão de custo envolvida, porque não é simples a gente fazer um plebiscito com 150 milhões de eleitores. Não é simples, não é barato. Até é interessante como doutrinadores, com D maiúsculo, como Pontes de Miranda, por exemplo, conseguiam antever o futuro. Pontes de Miranda, no seu livro de Comentários à Constituição Federal Brasileira, de 73, ele já dizia o seguinte, abre aspas, volume 3, chegará o dia em que os meios eletrônicos possibilitarão a que cada cidadão tenha na palma da sua mão o poder de opinar sobre projetos de lei. Quer dizer, Pontes de Miranda é mais visionário do que Steve Jobs, porque em 73 ele já estava falando do que hoje seriam os smartphones. Mas, além de um plebiscito ou referendo propriamente dito, a criação, por exemplo, de um aplicativo de participação popular é algo que poderia ser feito. E a esfera municipal é o grande laboratório da Federação Brasileira. Porque é na esfera municipal que você testa a ideia para, se ela for viável, ampliar para a esfera estadual e, se for viável mesmo, ampliar para a esfera federal. Mas eu concordo integralmente com a subutilização do instrumento do plebiscito e do referendo. Eu acho que, por exemplo, alguns temas como reforma política, é indispensável que houvesse uma consulta à população. Não sei se um plebiscito, porque o plebiscito, como uma análise prévia, é muito difícil explicar para a população o que é o sistema distrital misto. Ou o sistema distrital misto com correção ou sem correção, ou a fórmula de Hont para prever sobras. Mas você trazer para a população dois modelos e dizer, olha, tem o modelo A, que é o atual, e o modelo B, que é o que nós aprovamos, qual o que vocês preferem? É algo que eu acho que poderia ser realmente mais utilizado. Mas eu acredito especialmente na realização dessas consultas, não só de consultas na esfera municipal, mas também de consultas de natureza menos formal. Consultas por meio de aplicativos, ou por meio de ouvidorias, ou realmente de consultar a população sobre determinado projeto de lei ou determinada ideia. Boa tarde a todos e todas. Parabenizando o professor João Trindade pela explanação, que eu achei extremamente importante e elucidativa, ao mesmo tempo que eu parabenizo a Câmara Municipal por trazer um tema tão importante. Eu não sou advogado, não tenho a eloquência de Bruno, mas a nossa vivência, ela nos faz trazer algumas reflexões. E sem ter pretensão de discutir questões políticas, que eu acho que aqui não cabe, mas cabe a gente discutir algumas questões que são importantes para o nosso entendimento, né? E, recentemente, a gente vê uma certa sobreposição de poderes do poder legislativo em conflito com a justiça, né? E eu queria que Vossa Senhoria pudesse discorrer um pouco sobre isso, como também falar um pouco sobre o tema golpe parlamentar. É um tema que se usou muito na questão do impeachment há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, onde você tem hoje um total descrédito por conta de alguns poderes
por conta desse tipo de situação que cria no nosso país um sentimento de impunidade, um sentimento de parcialidade e, pior do que isso, um sentimento em que se legisla, né? A maioria legisla para a maioria, mesmo que a maioria esteja eivado de erros e problemas, né, que tem a ver com corrupção, etc., etc. Não sei se Vossa Excelência entendeu bem o que eu quis dizer, mas eu acho que uma pessoa da estirpe de Vossa Excelência seria muito bom, de Vossa Senhoria, seria muito bom falar um pouco sobre esse tema que, durante tanto tempo, permeou as discussões políticas aqui em nosso município. Muito obrigado, vereador, inclusive também pela intervenção e pela atenção com que nós pudemos, então, discutir essa questão. Bom, em relação à primeira pergunta, realmente existe uma sobreposição de poderes, existe até um conflito entre poderes, e que não é uma coisa nova, diga-se de passagem. Tem chegado a um patamar um pouco mais elevado aqui no Brasil, mas não é exatamente uma coisa nova. Até a própria teoria, conhecida como teoria da separação de poderes de Montesquieu, não é, ao contrário do que se pensa, não é uma teoria de divisão de poderes, um poder para cada lado, mas é uma teoria de um poder limitar o outro poder. Então, assim, esse choque ele é, de certa maneira, inevitável. Claro que nós temos que construir pontes para que essa sobreposição de poderes possa ser amainada, para que, por exemplo, não se permita que o poder judiciário simplesmente anule o poder legislativo. Nós tivemos uma discussão muito grande, recentemente, pelo menos na esfera federal, sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal conceder cautelares de afastamento de parlamentar, que é algo que eu, particularmente, defendo ser possível, mas defendo também que o Congresso, ou que o Legislativo, deva apreciar isso, sob pena de o Poder Judiciário, por exemplo, fazer como fez com a Assembleia Legislativa de Rondônia, em que dos 24 deputados estaduais foram afastados 23. Afastar 23 deputados de uma casa com 24 membros significa fechar o Poder Legislativo, pelo menos temporariamente. Isso é algo que, na minha cabeça, não cabe. Em relação ao impeachment, é uma situação sobre a qual eu não tenho a isenção suficiente para poder opinar. Primeiro, porque eu sou servidor do Poder Legislativo e eu, nessa qualidade, eu atuei dentro do processo. Mas é uma situação em que, se por um lado é verdade que nós tivemos experiências no limiar da legalidade, vamos dizer assim, no Uruguai, por exemplo, ou no Paraguai, melhor dizendo, em que houve a destituição de um presidente da República em menos de 72 horas, com todo o processo, entre o início do processo e o fim do processo, 72 horas. Por outro lado, também existe um cientista político chamado Ángel Pérez Linhan. O professor Pérez Linhan, ele tem um livro publicado pela Universidade de Harvard, em que ele fala das condições para que ocorra um impeachment na América Latina. E é uma série de condições. Claro que esse é um livro do âmbito da ciência política, não necessariamente do direito. Ele não diz como deve, em quais situações que se deve fazer o impeachment de um presidente, mas em quais condições se cria o terreno fértil para que haja essa situação. E ele constata que é um fenômeno que, nos últimos 30 anos, tem havido uma tendência muito maior a se, por um lado, haver a democratização de países na América Latina, do outro lado também ter um enfraquecimento do poder executivo, cujo efeito colateral é o impedimento do presidente. Então, só para assim, trazer esse pano de fundo de experiências do plano internacional, mas em relação ao plano nacional eu vou pedir vênia ao excelentíssimo vereador para não emitir opinião, porque eu, como consultor que assessorou o relator da Comissão Especial de Impeachment,
do início ao final do processo, eu tenho uma convicção pessoal de validade de todo o processo, de legitimidade de todo o processo, que eu não tenho a isenção necessária para poder comentar como cientista do direito uma matéria da qual eu participei diretamente como aplicador do direito. Então, em relação a isso, eu vou pedir extrema vênia para dar essa resposta um pouco mais genérica do que seria necessária. Estamos com o ciclo de debates, Câmara Aberta, Diálogos da Democracia. Após o vereador Tiago Lucena produzir a sua pergunta, vamos também estender aos demais participantes nas galerias, tá bom? Vereador Tiago Lucena. Obrigado. Professor, parabéns pela palestra. Você também sucinto aqui, até para dar vez aos alunos que também estive no lugar deles, inclusive como aluno do professor Trindade, da UNIP. Eu não iria falar, mas Vossa Senhoria falou tanto na democracia digital, no uso de aplicativos para isso. E aí aqui eu quero, não para fazer uma promoção pessoal, mas para colocar como utilidade pública o aplicativo que a gente lançou, o ProJampa, vinculado aí a João Pessoa, de uso de participação popular, como a gente recebeu, através desse aplicativo, na pré-campanha, sugestões dos cidadãos, e essas sugestões foram as que compuseram o nosso plano de propostas, e aí, no mandato, a gente abriu mais outras opções, como a transparência do nosso mandato, das votações, uma ouvidoria online com foto e geolocalização do problema, seja buraco de rua, a escola fechada, ou qual que seja o problema. E uma outra aba que a gente ainda não fez o primeiro uso, que é a população opinar em alguma votação que esteja tendo. Ou seja, a nossa intenção é colocar a nossa posição diante daquele projeto, seja favorável ou não, e pedir a opinião da população. Logicamente, a opinião da população não é que vai dizer o meu voto, mas pode ser que a população faça que eu mude de opinião. Tem esse tipo de democracia digital, porém, tem outro tipo, um aplicativo na Argentina, de um partido que lançou esse aplicativo, e que os candidatos, os parlamentares que estejam naquele partido, eles são obrigados a seguir a votação que o aplicativo definir, seja favorável ou não. É uma votação que eu discordo, mas queria saber de Vossa Senhoria, na democracia hoje que a gente vive, seria possível a gente ter o bom debate, trazendo essa robotização do voto através do... Porque o parlamentar ali, ele não teria mais a força da sua ideologia, da sua representatividade. Então, eu queria saber sua opinião entre essas duas modalidades de democracia digital. Muito obrigado, vereador. Sim, meu nome é Tiago Lucena. Tiago Lucena. O que o vereador Tiago Lucena traz, apesar de não parecer à primeira vista, mas dialoga diretamente com o que o vereador Marcos Henriques falou. A questão de como ouvir a população. E quer dizer, trazer esse debate, trazer para esse debate, inclusive trazer essa pergunta, por exemplo, e voltar essa pergunta para a população. Eu não sou muito simpático a essa ideia de tornar o representante da população obrigatoriamente vinculado a uma enquete de um aplicativo. Eu até entendo que isso possa ocorrer caso seja alguma situação muito específica, de algum projeto muito específico, e em que haja uma desproporção muito grande de participação popular. Digamos, um projeto em que 90% da população se manifesta contra. É claro que a gente sabe que nem sempre a maioria está certa, mas o parlamento é uma instituição majoritária, uma instituição que decide por maioria, que representa toda a população, mas que decide por maioria.
Mas, a princípio, não é um caminho que eu gostaria que a democracia trilhasse. Mas quem sou eu para dizer qual o caminho que a democracia deva trilhar? Mas é algo que me preocupa um pouco, até porque, com a complexidade da legislação que a gente tem hoje, é muito difícil para a população também opinar sobre todas as matérias. Por exemplo, a prorrogação de contratos de drawback tributário deve ser deferida ou não? Quer dizer, eu não sei se essa é uma matéria para eu jogar no aplicativo, mas quer dizer, por outro lado, a utilização desse aplicativo, como vem sendo feito para a população opinar sobre os projetos em que ela acha que deva opinar, ou aqueles projetos em que interessam diretamente a ela, eu acho que é perfeita. E essa foi, inclusive, é por isso, é aí onde eu cheguei para dizer que dialoga com a pergunta do vereador Marcos Henrique, que é a própria discussão, por exemplo, dos próprios argumentos em relação ao impeachment. Era uma discussão muito técnica. Uma discussão que às vezes, difícil você traçar uma discussão com a população, exatamente porque é difícil explicar qual era a questão orçamentária envolvida. Mas esses aplicativos podem ter, inclusive, esse papel didático também. Mas, então, respondendo de uma forma um pouco mais direta, eu louvo bastante a utilização da democracia digital no modelo que vem sendo feito no aplicativo do vereador Tiago Lucena. Mas essa utilização, por exemplo, desse modelo de um partido argentino de vincular o parlamentar a uma determinada posição, porque a posição da maioria de votantes num aplicativo é algo que me preocupa bastante, especialmente por uma coisa que eu estudo desde 2013, e que eu até já publiquei isso para uma coletânea do Senado, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, especialmente na questão do uso dos robôs em contas sociais. Quer dizer, se alguém conseguir hackear um aplicativo desse, vai estar hackeando a própria votação parlamentar? Existe uma discussão, foi publicado no penúltimo número da Harvard Law Review, uma discussão sobre como o vício de vontade do parlamentar pode contaminar a própria lei. Um parlamentar que, por exemplo, digamos, votasse para atender determinada finalidade ilícita, se aquilo contaminaria a própria formação da lei. E numa situação em que eu, por exemplo, hackear o aplicativo de mensagem, isso vai invalidar a própria votação? Então, acho que termina gerando mais problemas do que exatamente soluções, embora eu seja, no geral, um entusiasta dessa utilização de ferramentas digitais na democracia. Registrar as presenças dos vereadores Bosquinho e Humberto Pontes. Agora, a participação dos estudantes, qualquer outra pessoa do plenário, da galeria, e fica à vontade para dirigir a pergunta ao professor João Trindade Filho, que é paraibano, consultor legislativo efetivo do Senado Federal. Por favor, acene quem estiver com interesse em formular uma pergunta nesse ciclo de debates, Câmara Aberta, Diálogos da Democracia. Alguém se habilita? Pois não. Vamos dirigir a palavra ao jovem. A oportunidade. Um momentinho só, o microfone será entregue para você dirigir a pergunta ao professor João Trindade. Na mesa? Então, fique à vontade. Já que entrou nesse tema da democracia digital, o senhor falou a respeito da possibilidade de se hackear um aplicativo desse, num juízo pessoal seu, como o senhor vê a votação através da urna eletrônica? Seu nome? Lucas Henrique Figueiredo Viegas. É do UNIP? Pois não. Ok, Lucas, obrigado pela participação, obrigado também por ter acompanhado a palestra. Olha, eu, na qualidade de cidadão, eu me sinto bastante tranquilo. Eu não tenho maiores problemas quanto a isso, não. Inclusive porque a gente acompanha, às vezes, algumas eleições em outros países, e a gente sabe, não existe meio à prova de falhas. Isso é algo que... acho que até o próprio Tribunal Superior Eleitoral peca um pouco quando ele tenta vender essa imagem de inviolabilidade completa e total da urna. Não existe inviolabilidade completa nem do e-mail da Embaixada Norte-Americana, quanto mais de uma urna, de 500 mil urnas utilizadas no Brasil. Mas, no geral, pelo trabalho que eu acompanho, inclusive, no âmbito ou
por ter conhecido o funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que, na média dos países do mundo, o Brasil tem um grau de segurança bastante elevado. Então, eu, na qualidade de cidadão, não é uma preocupação minha, não é algo que eu acho que influencie. Ao contrário, acho que o custo-benefício é bem favorável. A gente, obviamente não é o seu caso por causa da sua idade, mas quem acompanhou votações ainda em papel, em cédulas de papel, sabe que era uma dinâmica muito complicada. A gente teve eleição agora legislativa de meio de mandato na Argentina, com a situação em que, se o eleitor quiser votar em um deputado de um partido e um senador de outro partido, ele tem que pegar a cédula ao meio, rasgar e montar uma cédula com um novo pedaço daquelas duas. Claro que aí é um extremo de situação antiquada, porque a gente é muito, às vezes, apegado a determinados formalismos. Mas, até por já ter trabalhado em eleições, com o uso da urna eletrônica, eu, na qualidade de cidadão, não é uma preocupação, não. Mais alguma outra participação? Por favor, acene para... Não tem, né? Presidente. Fazer o registro da presença de vários colegas parlamentares, Carlão, Marcos Henriques, o vereador-presidente Marcos Vinícius, João Corujinha, Bispo José Luiz, professor Gabriel, Tiago Lucena, João dos Santos, segundo vice-presidente, Humberto Pontes, também aqui presente, vários outros parlamentares também estiveram presentes, João Trindade. Registrar a presença de Vinícius Centurion, nosso contemporâneo de faculdade também, e que consegue, ao mesmo tempo, ser engenheiro, jurista e pianista clássico. Então, é uma inteligência privilegiada. Registrar a presença também de João Luiz Sobral, brilhante advogado da nova geração paraibana. E registrar ainda, João, que a Câmara Municipal de João Pessoa, ela hoje já aplica a democracia digital. A Câmara foi pioneira no país em 2015, quando legislou sobre a matéria, facilitando, como você fez o registro em sua fala, a participação através das iniciativas populares de lei. A gente previu, em 2015, quando a discussão ainda da reforma política de 2015, da importância de o encaminhamento de projetos de lei de iniciativa popular não ser apenas no modo físico, no papel, e sim também ser de forma eletrônica. E mais do que isso, que o colhimento das assinaturas de apoiamento a esses projetos fosse também de forma digital. Nós sabemos que os projetos de lei de iniciativa popular precisam ter um número mínimo de assinaturas. Antigamente, essas assinaturas precisavam ser colhidas manualmente, no papel, na tinta, na caneta. Agora, desde 2015, do ponto de vista legislativo, e a partir de 2017, já sob a presidência do vereador Marcos Vinícius, do ponto de vista factual, a Câmara tem um aplicativo, que é o Mudamos, um aplicativo desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que já está no ar. A Câmara foi pioneira em 2015, quando legislou sobre a matéria, foi pioneira no país de novo em 2017, tornando-se a primeira casa legislativa do país a colocar à disposição da população um aplicativo que realmente recolhe sugestões de forma eletrônica, virtual, e, mais do que isso, faculta o apoiamento, a subscrição a projetos de lei de iniciativa popular também de forma eletrônica, de forma virtual, que torna a coleta dessas assinaturas muito mais rápida. E, para que esse aplicativo se torne mais próximo da população, foi que foi bolado o evento, conjunto com o ITS Rio, da virada legislativa. Então, a partir daquela virada, 5 projetos de lei de iniciativa popular relacionados à mobilidade urbana da capital foram encaminhados com a participação ativa do povo de João Pessoa. E os estudantes que aqui estão presentes podem, portanto, já via aplicativo Mudamos,
também baixar esse aplicativo, utilizar, encaminhar e participar de forma digital da democracia hoje vigente aqui na casa. Então, fazer esse registro do tríplice pioneirismo da Câmara, legislando sobre a matéria, incorporando o aplicativo e realizando um evento nos moldes da virada legislativa que se espelhou na virada cultural de São Paulo, que faz com que, de forma democrática e plural, haja uma participação efetiva da população. Então, feitos todos esses registros, nós gostaríamos de devolver a palavra do cerimonial para que haja a entrega de um certificado ao professor João Trindade. Mas, antes disso, devolver a palavra ao professor, nosso palestrante, a quem parabenizamos pela brilhante fala na tarde de hoje, para também fazer seus últimos registros. Eu só queria registrar, meu amigo Lucas, agradecendo também mais uma vez o convite. Eu só queria registrar, veja a coincidência, sábado pela manhã, lá em Brasília, eu estava dando aula e um aluno chegou para mim e disse, olha, eu tinha falado sobre iniciativa popular e ele disse, olha, tem um aplicativo agora chamado Mudamos e eu sei que uma Câmara Municipal já está até aceitando isso. Eu disse, de onde? Ele disse, não, isso eu vou pesquisar e trago para o senhor semana que vem. Então, sábado, quando eu voltar à turma dele, eu já vou dizer, olha, não é qualquer Câmara Municipal, não, é a Câmara Municipal da minha terra, tá? É a Câmara Municipal de João Pessoa. E só aproveitar também para, mais uma vez, registrar minha honra em estar aqui, também pedir licença e vênia para deixar aqui um exemplar para a biblioteca da Câmara Municipal, um exemplar do meu livro de processo legislativo constitucional. E também agradecer, me juntando a você, meu amigo Lucas, agradecer a presença do nosso amigo Vinícius Centurion, que foi, fica aqui o registro, foi a primeira pessoa a presentear a minha primeira filha, a Júlia, quando ela ainda estava na barriga da minha esposa. Então, agradecer a presença e agradecer a presença de todos e a atenção com que aqui acompanharam. Muito obrigado. Convidamos agora a excelentíssima senhora vereadora de João Pessoa, Raíssa Lacerda, primeira secretária da mesa diretora da Casa, e também o excelentíssimo senhor vereador de João Pessoa, João dos Santos, segundo vice-presidente, para fazer a entrega do certificado pela participação no ciclo de debates Câmara Aberta, Diálogos da Democracia, ao excelentíssimo senhor professor paraibano João Trindade Filho, consultor legislativo do Senado Federal, com a palestra Cidadania, Democracia e Estado de Direito. Por favor, compareçam ao centro, à frente da mesa. A mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa agradece a presença de todos por esse momento, por esse evento aqui nas dependências da Câmara Municipal da capital. Amar tem sedução.
presente sessão.